Seja bem-vindo à Afya Geopapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe aqui da Afya Geopapers. E hoje eu estou com uma convidada super especial para a gente falar sobre um tema também super especial que a gente costuma ver sempre, né? Que às vezes a gente acaba passando, né, pela residência por esse tema, a gente vê as cirurgias, a gente vê como é que é feito o manejo, e mesmo que a gente não se especialize em uroginecologia, a gente vai ver sempre, né, porque vão aparecer pacientes com essa queixa no nosso consultório, no nosso ambulatório, no posto de saúde que a gente está atendendo, que é o tema distopias genitais. Doutora Simone Vidotti, super bem-vinda. Muito obrigado aí por ter aceito o convite para falar sobre esse tema. Obrigada, Vejada. É um prazer estar aqui com você, falando sobre esse assunto, que é um assunto realmente com muita relevância hoje nos nossos atendimentos. Você estava falando, eu estava lembrando de uma frase que eu falo geralmente para os meus alunos, que falo, pessoal, por mais que vocês não queiram fazer ginecologia, não é praga. Não é praga, mas vocês vão ver uma distopia genital, que a população está envelhecendo, né? A população envelhecendo e é uma patologia e que acomete mais a população idosa, então vocês vão ter, ou é a tia, ou é a avó, ou é uma paciente, ou um paciente seu que vem para uma segunda opinião de que um familiar ou uma paciente tem. Então é importante, né? Um tema super de relevância, em que todos os profissionais de saúde precisam ter discernimento, e os ginecologistas nem se falam, né? Os ginecologistas, eles vão ser talvez a segunda opinião, às vezes, de muitos, então eles precisam estar atualizados sobre o assunto, saber reconhecer um diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente recebe uns encaminhamentos todo errado, um mioma parido, é um prolapso uterino, um pólipo é um prolapso uterino, ou um cisto de parede vaginal é um prolapso de parede vaginal anterior. Então, saber fazer um bom diagnóstico clínico é bem importante para a prática dos ginecologistas atuais. Por isso, tema super relevante e bem importante para a gente estar conversando aqui hoje. Jader, obrigada, viu? Perfeito. E a população está envelhecendo e querendo qualidade de vida, né? Então, cada vez mais a gente está envelhecendo com qualidade de vida, né? Querendo viver mais e melhor. Então, é nosso dever, né? Como médicos, a gente proporcionar isso, né, para os nossos pacientes, né? 80, 90 anos com uma bola na vagina, né? Exato. Ninguém espera chegar lá, não. Quer estar com 80, 90 anos viajando, tendo relação sexual, né? As mulheres almejam vivendo, isso, né? exato. Então, é um papel muito importante e decisivo que os ginecologistas têm aí nessa fase da vida das mulheres. Perfeito. Simone, o que é, vamos começar conceituando, né? O que é uma distopia genital, né? Se a gente for falar assim do ponto de vista conceitual, e como fazer a abordagem inicial das pacientes que chegam pra gente com essa condição. A distopia, né? O prolapso genital, ele é o descenso dos órgãos pélvicos. Então, eu posso ter o descenso da parede vaginal, da bexiga, parede vaginal, e aí a gente individualiza anterior e posterior, da bexiga, do reto e do útero, né? Então, qualquer órgão pélvico que saia do seu local original, eu tô classificando como uma distopia. A gente vai ter os estágios dos prolapsos, né? Relacionados aí à nossa querida classificação que todos amam, que é a nossa classificação do POPQ. E aí, uns prolapsos menores, outros maiores, mas qualquer deslocamento dos órgãos pélvicos, mesmo que estejam para dentro da vagina, né, acima do anel himenal, ele é considerado uma distopia, mas aí vai ser classificado. A abordagem inicial das pacientes, ela vai depender muito da queixa principal dela, né? Muitas vezes é um achado de exame. A paciente vai fazer o Papa Nicolau e aí aquela velha frase, olha, sua bexiga está muito baixa, por isso que eu não identifico seu colo do útero. A paciente já vem desesperada pra gente que ela entra no mundo da bexiga baixa. Aí aquela paciente que não sentia nada, passa a ter incontinência, passa a ter dor, que nem é um sintoma de prolapso, por conta dessa frase bexiga baixa, né? Então, muitas vezes é um achado de exame físico. Nosso
papel ali é questionar se ela tem sintomas urinários, sexuais ou de desconforto. Não tendo nada, a gente pode fazer essa abordagem de tranquilizar essa paciente, que tá tudo bem. Às vezes ela até sente uma bolinha, mas ela não sente incômodo, ela vem ali só pra você acalmar ela. Fala, tá tudo bem. Igual você sente a ponta do nariz, você sente um pouquinho a pontinha da vagina. Se for uma paciente menopausada, e às vezes está muito ressecado, vale a pena, se não tiver contraindicação, uma estrogenização da mucosa vaginal, porque às vezes só de lubrificar, não raspa na calcinha e ela deixa de ter os sintomas, né? Então, vale a pena o olhar para a mucosa vaginal para diminuir os sintomas, você não vai reduzir o prolapso. Você vai diminuir os sintomas dessa paciente pelo atrito da mucosa vaginal, às vezes na calcinha dela, né? Então, o que guia a gente nessa abordagem inicial da paciente é os sintomas que ela apresenta. Então, ela tá tudo bem, para mim vai estar ótimo, eu vou seguir essa paciente, tranquilizá-la e a gente acompanha. Se ela tem sintomas, aí a gente vai, às vezes, ter uma abordagem um pouquinho de proposta de tratamento para melhorar a qualidade de vida, né? Então, essa abordagem inicial é muito guiada pelos sintomas dessa paciente. E na paciente que tem sintoma, né, aquela que está sintomática, como é que a gente aborda ela aí inicialmente? Vai depender muito da classificação que esse prolapso e de qual prolapso a gente está falando, né? A gente pode ter o prolapso da parede vaginal anterior, posterior, prolapso uterino, se ela não tiver útero, prolapso de cúpula. Eu posso ter uma rotura perineal e que às vezes dá o descenso da parede vaginal posterior também. Então, esses mecanismos, o local da lesão pode acabar influenciando muito qual vai ser o nosso tratamento. Se ela é uma paciente que está sintomática, e aí eu identifiquei que é um prolapso pequeno, né? É um prolapso que não é muito acentuado, que é um prolapso que muitas vezes a gente fortalecendo o assoalho pélvico dessa paciente, a musculatura, pode dar uma sensação de que ela fortaleça e não sinta tanto, eu posso indicar fisioterapia, tá? Não que a fisioterapia vai restabelecer os ligamentos, porque os prolapsos, eles originam-se de uma lesão ligamentar, de uma lesão de fáscia, não tanto da lesão de musculatura. Então, os prolapsos menores, o fortalecimento muscular pode dar uma sensação de diminuição das distopias. Os prolapsos maiores, a paciente nem vai conseguir fazer fisioterapia, porque a bola incomoda ali, ela não consegue se mexer, como que ela vai estar fazendo as coisas? Ela não consegue, né? Geralmente os estádios 3 e 4 do POPQ, né? Exato, os estágios mais avançados aí, 3 e 4, ou 3 mais avançado ali, não dá pra gente estar pensando nisso, né? Então, no primeiro momento, a gente falou de qualidade de vida, sintoma, né? O quanto que isso afeta ou não, porque daí eu posso abordar expectante. Sintomática, eu preciso ver o que está prolapsando e qual é o grau desse prolapso. E às vezes não é só um compartimento, né? Eu tenho compartimentos associados. Então, tem um prolapso de parede vaginal anterior e uterino. E aí eu vou ter que ter o olhar para esses dois compartimentos pensando numa correção. Depois eu vou pensar se é uma paciente que vai ter desejo ou não de fazer uma cirurgia. Então, num prolapso mais avançado, eu vou estar conversando ali com ela. Se ela não tem vontade de fazer cirurgia. Eu sei que tem condições clínicas de uma cirurgia, que às vezes nem tem. E aí eu posso estar indicando tratamento conservador, que são os pessáreos vaginais, né? É muito bacana a gente ter essa conversa inicialmente com a paciente, por mais que ela venha já com a opinião de cirurgia. Perfeito. Porque senão a gente passa uma etapa, né? E aí, depois da individualização, se ela não quer ou já tentou, ir para a questão cirúrgica. Mas aí a questão cirúrgica vai depender do grau do prolapso e do local das lesões. E daí tem várias cirurgias. Aí são várias.
Mas então, puxando esse gancho, né, da cirurgia, quando é que a gente vai indicar a cirurgia e o que a gente tem, né, de cirurgias descritas, né, na literatura de acordo com o tipo de prolapso que a gente tem, né? Então, assim, parede anterior, parede posterior, quando são as duas, né, prolapso uterino, que tipos de abordagens cirúrgicas a gente tem de acordo com cada prolapso? Pensar em cirurgia, a gente sempre pensa em complicação, né? Tem que estar vinculado para a hora que eu vou conversar ali com a paciente, e aí eu vou estar pensando nas cirurgias em que eu estou usando o próprio tecido da paciente. Então, se eu for pensar num prolapso de parede vaginal anterior, eu estou pensando num defeito da fáscia pulbo-cervical. Então, eu tenho a fáscia, tive uma lesão nessa fáscia e a bexiga consegue passar pelo meio trazendo a mucosa vaginal. É isso o prolapso anterior. O que a gente faz hoje é restabelecer essa fáscia, dando ponto na fáscia, que é a colporrafia anterior. Quando é na parede posterior, colporrafia posterior. Na fáscia reto-vaginal. Na fáscia reto-vaginal. Abre a mucosa, identifica a lesão da fáscia e dá ponto fechando esse defeito. Então, tanto para a parede anterior como para a posterior, a gente vai estar falando de colporrafia. Antes se falava de tela. Tanto em parede anterior como posterior, às vezes botava como se fosse uma prótese total de vagina. Muitas complicações. E aí, hoje é proscrito tela para parede vaginal. Então, não se põe tela. O que se faz de cirurgia, tanto para anterior como para posterior, é a rafia das fáscias, né? Que também é conhecida como cirurgia sítio específica, porque a gente está agindo especificamente no local da lesão. Quando a gente está indo para um prolapso uterino, vai depender um pouquinho do estágio desse prolapso. Se eu tenho prolapsos menores, aí eu estou falando de um C, do colo do útero, ali em 0, em mais 1, em mais 2, até mais 3, num chorinho ali, dependendo se é uma paciente jovem que tem um ligamento um pouquinho melhor, não é obesa, porque a paciente obesa gera uma sobrecarga maior ali nesse ligamento, se eu for usar o ligamento dela tem uma chance maior de recidiva, então eu preciso juntar fatores para decidir uma cirurgia. Então se eu estou falando um prolapso menor, e aí eu falei, né, 0, mais 1, mais 2, uma paciente que é mais jovem, eu vou pensar em usar o tecido dela. E aí a gente está fazendo a proposta de cirurgia sem tela. Cirurgia sem tela é mexer no ligamento uterosacro. Aí o que a gente precisa fazer é encurtar o ligamento uterosacro. E aí varia, vou tirar o útero, não vou tirar o útero, não que o útero seja um problema. O útero é pobre, coitado, consequência. O que segurava ele tá frouxo e ele caiu. As pacientes falam, ai doutora, mas não tá pra fora já, por que você já não tira? Eu falei, mas a bexiga tá pra fora também, eu vou tirar a bexiga? Aí elas param pra pensar um pouquinho, falam, é verdade, né? Então, muitas vezes, o tirar o útero, a gente acaba deixando reservado para um momento de patologia. Mas, na técnica cirúrgica, para você encurtar o ligamento uterosacro, facilita tirar o útero. Porque na hora que você tira o útero, o ligamento uterosacro dos dois lados estão na sua mão. E aí você consegue fazer a fixação dessa cúpula mais alto. Aí você sobe uns 2, 3 centímetros do uterosacro, que é o encurtamento de uterosacro. Associado a isso, a gente pode fazer a obliteração de fundo de saco também, né? Essas são cirurgias um pouquinho mais que não usam tela, né? Para prolapsos menores. Também a gente pode fazer apexia no ligamento sacroespinhal. Tem o ponto direto no ligamento sacroespinhal, mesmo sem tirar o útero, mas é longe, né? O colo do útero até o ligamento sacroespinhal é muito longe, então acaba, além de desviar muito a cúpula vaginal, repuxa ali, você não consegue dar os pontos bilateral, porque não vai chegar. Então a tendência da cirurgia sem telas é mais a esterectomia, ou não, tá? Tem gente que não tira o útero para encurtar o ligamento, com encurtamento do uterosacro e
a obliteração de fundo de saco, que aí já faz junto, você eleva, porque a hora que você junta o útero sacro, você está elevando 1,5 centímetro a 2 centímetros da cúpula. Então, você acaba elevando a cúpula. Nos casos mais acentuados de prolapso uterino, aí não tem jeito. Principalmente, prolapso uterino acentuado e defeito associado. Prolapso de parede vaginal anterior com prolapso uterino. Aí eu preciso, maior chance de eu precisar de telas. Usando tela, a gente tem 2 situações. A primeira, que na literatura que a gente tem hoje seria o gold standard, é a promontosacrofixação, pela via abdominal, de preferência laparoscópica, para ser minimamente invasiva na paciente, né? Então, por tela, fixa a tela em volta do colo do útero, sobe até o promontório e fixa ali no ligamento na frente do promontório. O colo do útero fica como se fosse numa coleira, né? Que ali fixa aqui em cima. A cúpula acaba ficando num ângulo um pouquinho mais anatômico do que seria normalmente. Ele eleva um pouco, mas é um pouquinho mais anatômico, que é o que não acontece na histeropexia sacroespinhal. Na histeropexia sacroespinhal, passa a tela em volta do colo do útero, e essa tela vai ser fixada lá no ligamento sacroespinhal. A cúpula desce, e além de descer, ela fica fixa. E a gente precisa do assoalho pélvico com uma estática, com uma dinâmica, né? Até para o mecanismo de continência urinária. Se eu fixo isso, eu perco o movimento. Então, é uma das situações que a gente precisa pensar um pouquinho dessa fixação ali no ligamento sacroespinhal. Mas é uma técnica que em mãos habilidosas, lá no serviço a gente faz bastante essa técnica, a estatística é super boa em relação a não ter recidiva, não ter complicação, vai super bem mesmo. O que às vezes a paciente fala é um pouquinho de dor no bumbum, né? A hora que ela senta assim, ela vem sentando um pouquinho de lado às vezes, mas que é um pós-operatório transitório que ela melhora, né? Então, falamos de promontosacrofixação, que é o que a gente tem de padrão ouro. Para os prolapsos uterinos, pode entrar para a cúpula também, e para histeropexia sacroespinhal com tela, tá? Essas 2 técnicas aí para os prolapsos uterinos, principalmente os mais avançados, a gente está falando do 3 avançado e do 4º grau. E não podemos esquecer de uma cirurgia que eu gosto bastante, que ela é bem antiga, para aquelas pacientes que são mais idosas, que não têm vida sexual ativa. Né? As pacientes que não têm vida sexual ativa, e isso não é uma projeção do que a gente quer pra gente, porque a gente tem esse preconceito, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a paciente tem 60 anos, essa daqui eu nem vou propor. E já para de 90 anos, ela sentou ali na sua frente, já tô pensando nessa cirurgia que eu vou encurtar a vagina. Não, hoje as pacientes de 90 anos, elas transam, né? E nossa obrigação é só ter o leque de opções. E aí a gente oferece para a paciente e ela, na projeção dela, vai escolher o que ela quer. Que eu tô falando da cirurgia de colpoclase, que é a cirurgia do Lefort. Ai, que gênio. O mesmo cara que inventou lá a divisão do trauma de face, ele consegue também propor uma cirurgia para o prolapso uterino, né? Eu não gosto de falar fechamento de vagina, isso traz um preconceito até para os ginecologistas, e por isso que eles não oferecem, porque a hora que a gente fala assim, vou fechar sua vagina, é como se a gente estivesse pegando o grande lábio e fechando. Os pacientes, nossa, doutora, mas eu vou urinar por onde? A autoimagem dessa mulher fica comprometida. Então, quando eu vou conversar com elas, eu falo que a gente vai diminuir o comprimento vaginal. Porque o aspecto externo é a mesma coisa. Pequeno lábio, meato uretral, fica igual. O que realmente a gente vai perceber quando faz o toque, que esse canal vaginal, ele tá encurtado. A ponto dela não conseguir mais ter vida sexual ativa. Falo que elas só vão poder beijar na boca e abraçar. Só isso que elas vão poder fazer. Então, é uma cirurgia que precisa ser lembrada. Pouca complicação, eu consigo resolver prolapso em conjunto. O prolapso de parede vaginal anterior, posterior e uterino. Tenho 3 defeitos que, se eu precisar manter o comprimento vaginal, eu precisaria agir especificamente em cada um. A colpoclase, ela consegue, de uma maneira só,
resolver tudo. Para paciente sem vida sexual ativa é fantástico. No outro dia ela tá em casa, ela só percebe que operou porque ela não tá mais com a bola ali no meio da perna dela, né? Só vale lembrar que a gente nunca mais vai ver esse útero. Então o controle do citológico colo uterino precisa estar atualizado, em dia, e o controle de endométrio também. Né, esse endométrio, ele não pode estar alterado, porque a gente não vai mais ter a via vaginal para ter acesso a essa cavidade uterina. Então, para indicar, avaliem bem a paciente para não ter complicação depois. É uma pergunta que sempre me faz, porque é uma cirurgia que eu faço bastante. Aí fala assim, ai Simone, mas você não tem medo dessa paciente vir a ter um câncer de endométrio? Porque colo do útero, geralmente elas saíram da faixa etária. Mas endométrio não, né? É a faixa etária que a gente está entrando. Exato. Então... E sempre me perguntam, mas eu avalio o fator de risco. Já tive paciente que era uma paciente obesa, hipertensa, diabética, que ela estava com 65 anos. Falei, ai gente, essa paciente pode ter aí uns 10 anos ainda de expectativa de vida. Eu fiz a esterectomia como profilática por conta desse endométrio e fiz a colpoclase, para não pôr tela nela. Então, tudo você precisa pensar. Né? Individualiza a paciente, soma fator de risco, se protege ali para não estar expondo essa paciente a um risco a mais, mas é uma cirurgia que tem que ser pensada. E decisão compartilhada sempre com ela, né? Sempre tem que expor para ela de forma que fique bem compreensível, né? E decisão compartilhada. Né? Quando eu vou orientar a colpoclase, a gente aprende muito com as pacientes, né? Sim, muito. O nosso melhor livro são as nossas pacientes. Aí ela falou assim pra mim, eu tava conversando com ela, né, sobre a colpoclase, e aí eu falei pra ela, sempre que eu tenho prolapso eu falo que é a Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, é o fator de risco, Maria. Falei, Dona Maria, mas e se a senhora arrumar um velho bonitão, né, porque eu preciso atiçar um pouquinho elas, porque elas estão enxergando a situação ali do prolapso, não daqui 5 anos, então eu preciso, mas se arrumar um velho bonitão, ela olhou assim pra mim e falou assim, mas filha, boniteza põe a mesa? Eu falei, a senhora tá certíssima. A senhora tá certíssima. Isso não quer dizer nada. Vamos pensar realmente na prática do dia a dia, né? Elas são fantásticas. Então, é um arsenal terapêutico a colpoclase excelente pra gente tá no nosso cardápio. Olha cirúrgico rápido também, muito rápido, a gente está falando aí não mais do que 40, pouco sangramento, tempo cirúrgico rápido, baixa infecção, volta à atividade, a deambulação rápida. Se a gente for comparar com a cirurgia de incontinência, conversar sobre incontinência aí, o que a gente tem de tratamento cirúrgico para incontinência é o esforço, né? A gente fala assim, qual é a cirurgia para incontinência de esforço? É o sling. Existe outro e tal, mas é o sling. Aí você me pergunta, qual é o tratamento cirúrgico para o prolapso? Eu te respondi várias. Eu te respondi várias. Isso significa que a gente não tem a melhor cirurgia. Exato. Não sei se ainda ou se sempre vai depender da individualização de cada caso, né? De tipo de prolapso, de estágio do prolapso, de características individuais da paciente em relação à obesidade, né? Tabagismo, doença pulmonar, que são fatores que aumentam a pressão abdominal da paciente. Então, o prolapso a gente está assim ainda em relação às cirurgias, tá? Essas cirurgias que eu falei para vocês são as principais que a gente tem hoje, que é a que a gente atua, né? Sempre muito cuidado com as telas, né? A gente está com um pezinho muito atrás, fora do Brasil está sendo proibida, o FDA proibiu as telas vaginais, então é um cuidado que a gente tem que ter. No nosso serviço é uma prática muito constante. A gente faz bastante as telas com bons resultados, mas precisa de mãos habilidosas. Perfeito. Precisa ser treinado para estar fazendo esse tipo de técnica. Excelente, Simone. Muito bom. Acho que deu para fazer aí uma explanação, né, de todas as possíveis técnicas cirúrgicas, né, individualizando. Acho que ficou super bem claro, né, que você falou aí que tem que individualizar caso a caso, tem que compartilhar com a paciente, tem que ver qual é o tipo de distopia, né, então acho que ficou
excelente, ficou muito bom mesmo. Ai, que bom, Jader. Muito obrigado. Imagina, é um prazer, é um assunto de grande relevância, né, como a gente falou no começo, então vale a pena, o ginecologista está sempre se atualizando, é anual essa atualização, né, cada ano sai coisa nova, técnica nova, artigo novo, então é um tema que tem que ser sempre bem explorado e estudado por todos, não precisa ser urogineco. Exato. Tem que ser o ginecologista, porque é o que primeiro vai receber muito dos tratamentos, não precisa nem ir para a cirurgia, né? A gente pode acolher ali essa paciente. Então, um prazer falar sobre esse tema, porque traz realmente a prática clínica nossa, né? Obrigada, Jader, pelo convite. Obrigadão. Gente, convido vocês a entrar na nossa área do aluno. Quem quiser agora uma explicação um pouquinho mais específica, né, de cada tipo de cirurgia. Agora a gente vai falar assim, paciente com prolapso anterior e posterior sem prolapso uterino, com prolapso uterino. Aí a gente vai ver assim, caso a caso, né? Quem quiser, eu convido aí a entrar na área do aluno, que aí a gente vai entrar nessa parte mais cirúrgica, né, e específica de cada situação. Muitíssimo obrigado aí pela atenção de todos.